Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 38, que vem sob o título O Caso Tobias. Antes de nós iniciarmos, convido a todos que curtam e compartilhem esse vídeo. É importante, meus queridos, que a gente possa curtir o vídeo aqui para que o YouTube apresente a outras pessoas e fortaleça também o trabalho aqui do canal, esse trabalho que eu tenho feito com muito carinho, muita atenciosidade e muita dedicação a todos vocês, meus queridos amigos e irmãos. Então me ajudem, ok? E vamos então dessa forma, além de auxiliar o canal, espalhar essas energias benéficas desse material maravilhoso que nós temos aqui compartilhado. Vamos espalhando com outras pessoas também. Ok, queridos? Então, como eu sempre faço, eu vou ir lendo o material e, volta por meia, vou fazendo aqui alguns breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: no terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela, irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias, inumeráveis, desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Encantado com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. E indicando as companheiras de sala,
prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma, sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos nas esferas dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é das almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou, depois de fixar um gesto na narradora amável. Tobias e eu nos casamos na terra quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio,
ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo o esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. 2 amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido 1 ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa: "Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Ó, minha pobre neta, minha pobre! Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer, igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma,
representando os demais, simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei: mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso, ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei: mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou: fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Gente, que interessante esse capítulo, não é mesmo? Eu fui lendo, assim, corrido, todo o assunto para não interromper toda a linha de raciocínio. Mas nós percebemos aqui que Tobias, como foi dito aqui e contado pelo próprio André Luiz e os interessados aqui, os espíritos que estavam envolvidos, Tobias então teve 2 matrimônios. O primeiro matrimônio, e quando da perda da primeira esposa, 1 ano depois ele casou-se novamente. E aí a primeira esposa, que tinha ficado em espírito apegada a ele e aos filhos, estava na verdade atrapalhando tanto a evolução dela própria, quanto a evolução e a caminhada daqueles que tinham ficado aqui sobre a terra. E então, ele contraiu novas núpcias com essa outra moça que mora também no mesmo lar que eles. Contudo, o primeiro casamento era que verdadeiramente era uma união de almas, como se diria almas gêmeas. Não exatamente, tá, gente? Mas sim na questão da vibração, não é mesmo? Estão na mesma vibração, na mesma intensidade, espíritos às vezes que vêm várias e várias vezes na condição de encarnados, na mesma família, ou até como esposo e esposa, não é? E aí então, esses espíritos, vida após vida, vão se reencontrando, que seria a união ou o casamento espiritual de que eles mencionaram aqui, não é? Espíritos que são ligados por um amor que seria quase que eterno ou eterno, não é? Então, o primeiro casamento, na verdade, quando a vida espiritual foi retomada, é o que valia. A primeira esposa, claro, estava ali ligada a ele e aos filhos,
e até estava sentindo raiva, queria agredir a segunda esposa, mas quando a sua avó veio ter com ela então compreendeu que aquela situação não era correta, que ela estava causando males, tanto à moça quanto à família, e ela então seguiu até nosso lar, começou a evoluir, trabalhou para sua própria evolução, e quando Tobias retornou, também a sua segunda esposa retornou, ela os recebeu carinhosamente ali. E ela então, sendo esta alma afim na mesma vibração que Tobias, retomou o seu lugar de esposa, de companheira espiritual, na vida espiritual com Tobias. E a outra moça, que foi a segunda esposa, que foi aquela que era, na verdade, uma relação fraternal, uniu-se a eles no mesmo lar, onde ela foi recebida pela primeira esposa como uma filha. Porque ela, a segunda esposa, como foi mencionado aqui, já tinha o seu próprio relacionamento de alguém, de um espírito que houvera precedido ela muitos anos antes para a vida espiritual, havia retornado à pátria espiritual, à casa espiritual antes que ela. E ela e ele, então, estavam firmados para se reencontrar numa outra encarnação que eles dois teriam em São Paulo. Olha só que interessante. Então, gente, quando nós passamos para a pátria espiritual, nós desvinculamos, às vezes, aqui, aquelas relações que nós temos, que muitas vezes são para auxílio, são por fraternidade, e muitas vezes são sim espíritos que nós conhecemos há muitas e muitas vidas, que seriam os nossos companheiros ideais, os nossos companheiros de amor eterno. Mas nem sempre o nosso casamento vai ser uma união dessa forma. E muitas vezes são questões que nós temos que resolver de situações pregressas de vidas anteriores que tivemos, não é? São situações que nós precisamos ressarcir um com o outro. Então é importante também que a gente vá se preparando, não é mesmo, gente? Se a gente é casado aqui, se um dos dois partir e o outro contrair novas núpcias, é preciso compreender-se que a nossa vida continua do outro lado, ou a vida do outro que partiu continua do outro lado. E a nossa vida que ficou aqui, ou caso tenhamos ido antes, continua também. Nós não podemos interferir na vida daquele que ficou e tampouco aquele que foi pode interferir na nossa vida, se fomos nós que ficamos. Nós temos o direito de reconstruir a nossa vida, escolher casar ou não. Independente disso, a nossa vida precisa prosseguir, bem como a vida daquele que se foi precisa prosseguir. Tudo é uma questão de compreensão, entendimento e evolução. Não temos o direito de querer dominar a vida de ninguém, mesmo que sejamos casados aqui na Terra. Porque muitas vezes as relações são relações para pagar débitos anteriores que temos uns com os outros. Muitas vezes as relações são apenas fraternais. E muitas vezes as relações são sim relações eternas, de vida após vida após vida, com espíritos que vibram na mesma intensidade que nós, e que nós nos amamos então vida após vida, mas nem sempre é assim. Contudo, ainda assim, a vida aqui na Terra deve continuar, como também a vida lá no mundo espiritual deve continuar. Nesse caso aqui, a primeira esposa, quando partiu, deixou filhinhos com o Tobias. Ele então reencontrou essa esposa, que foi mãe daqueles filhinhos e companheira dele. Ela ficou cultivando o jardim da primeira esposa. Então, ela tinha que ter a segunda esposa como sua amiga, auxiliando-a, abençoando-a, o que no início não foi assim.
Ela ficou enciumada e tentou prejudicar a moça. Mas posteriormente, tendo a vovó ali lhe auxiliando, ela compreendeu que ela precisava era ser amiga dessa jovem. E depois então, quando todos estavam lá no mundo espiritual, retomou-se a relação de mesma vibração da primeira esposa com Tobias e a segunda esposa, que também tinha uma relação já anterior, eterna, com outro espírito, retomou a casa de Tobias e da primeira esposa como filha, como se fosse irmã dos dois e filha da primeira esposa. E assim a evolução vai se dando conforme vamos conhecendo e compreendendo que tudo está encadeado conforme Deus deseja para o nosso crescimento e a nossa evolução. E há situações que nós precisamos aprender a reconhecer e aprender a ir nos preparando já aqui na vida terrena. Por isso temos livros maravilhosos e estudos tão maravilhosos ofertados pelos nossos amigos espirituais, como o nosso querido André Luiz, não é mesmo? Sendo assim, então, meus amados, que a gente possa refletir sobre esse capítulo que nós vimos hoje. Vou então me despedindo, antes convidando a todos para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras, às 21 horas, para nos reunirmos e iluminarmos o nosso lar junto a Jesus e a sua comitiva espiritual que vem ter conosco através do Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, para nos reunirmos e estudarmos a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos os passes e os fluidos benditos da espiritualidade superior. Desejo de toda a minha sinceridade e coração que Deus Pai Todo-Poderoso, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, e que Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre querido, conduzam-nos sempre pelos caminhos do bem, pelos caminhos da reconstrução, pelos caminhos da paz. Que os nossos benfeitores espirituais nos ajudem nas nossas debilidades e que nós estudemos, nos dediquemos, reflitamos e façamos o nosso melhor para a nossa própria evolução e para o bem de todos os envolvidos. Deixo então um grande beijo no coração de todos e me despeço, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia sobre todos nós.